Pessoal, e o Flamengo que vai enfrentar o time do Grêmio amanhã e os gremistas já estão com medo aí de enfrentar o time do Mengão. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês nos ajudem a chegar à marca de 100 inscritos. Quero agradecer aqui pelos 50 inscritos, nos ajuda a chegar à marca de 100 inscritos. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Chico Garcia, porque o gol do Flamengo foi assim lindo, né, do De La Cruz, que na minha opinião foi o melhor em campo pelo Flamengo. E os dois gols, um de pênalti e outro oriundo de uma bola parada, não Então, é? a Libertadores, ela tem essas coisas, né? Eu só espero que o Flamengo não tente se recuperar no final de semana, né? Eu espero. Tomara que essa crise... Será que a crise vai durar um tempinho? Fora de casa, longe da torcida. Ai, meu Deus. Mas, enfim, realmente a Libertadores, você precisa encarar de outra maneira. Bola parada resolve o jogo. O que o Chico Garcia tá com medo do Flamengo detonar o Grêmio não tá de brincadeira, né? E mais agora que saiu a notícia aí que o Flamengo quer priorizar o Campeonato Brasileiro, né? E vamos ver aí também o que o Vene Casagrande trouxe de informação sobre isso aí, né? Que o presidente do Flamengo trouxe essa informação aí. Qual será a prioridade do Mengão esse ano? E eu quero saber, mudou alguma coisa no planejamento do Flamengo por conta desse resultado? Qual é a prioridade? Continua sendo o Campeonato Brasileiro, Vene Casagrande? Fernandinha, nada mudou. Não vai ser essa derrota, isso é informação, não é opinião, até porque eu apurei, porque eu tinha essa dúvida mesmo para ver como que seria a postura da diretoria e da comissão técnica em relação a essa derrota, se mudaria o planejamento, se a Libertadores poderia ser o top 1 de prioridade na temporada, e não, nada mudou. Continua sendo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Óbvio que para o duelo com a LDU, como a gente discutiu aqui ontem, eles vão olhar diferente do que eles iriam olhar anteriormente caso tivesse conquistado a vitória dentro de casa diante do Central Córdoba. O que isso quer dizer? Que alguns jogadores que poderiam ser poupados podem não ser mais poupados para esse jogo tão importante fora de casa pela Libertadores. E quando a gente fala priorizar o Campeonato Brasileiro, não é que está deixando a Libertadores de lado, claro. É porque está dando um valor maior para o Campeonato Brasileiro agora do que dado nos anos anteriores. Essa escolha já é É isso, e o próprio Arrascaeta e o próprio Léo Ortiz, eles deram entrevista depois do jogo contra o Central Córdoba, confirmando isso, que tanto Felipe Luiz quanto o José Boto passaram para o elenco que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas sem deixar a Libertadores de lado. Quando a gente fala isso, priorizar, o torcedor precisa entender que não é que o Flamengo está fazendo pouco caso da Libertadores. Na verdade, o Flamengo está valorizando o Campeonato Brasileiro da maneira que deveria ter valorizado nos anos anteriores e a gente viu que não foi valorizado. A prioridade eu acho que foi... o que aconteceu agora é uma boa é um bom amostra, termômetro, né? é isso. Que gente, entendam, já falamos várias vezes isso aqui. Escolhas terão que ser feitas até dia 21 de dezembro, quando acaba a temporada para o calendário brasileiro. O calendário é desumano. Para o atleta de alta performance, ele não vai conseguir performar o ano inteiro em todos os jogos com essa minutagem alta. Tem que ser feitos ciclos, escolhas para dentro das competições. E vai ter uma hora que elas vão engarrafar e você vai ter que escolher. Eu vou colocar a minha força máxima aqui ou ali. Isso exatamente aconteceu agora. Inclusive, esse ano, essa temporada é literalmente do começo de janeiro ao fim de dezembro. 21 de dezembro. Porque em outros anos a gente via ali começando em fevereiro e acabava no começo de dezembro. Final de janeiro 24, pois é. 25. Então essa temporada ela vai ser muito exigida, no caso, para os atletas. E ainda tem o fator supermundial, que isso também interfere, não é uma competição, tudo bem, para mim utopia algum brasileiro sonhar com o título dessa competição. Sério, Vene? Eu não sei não, sonhar com o título, eu não acredito que um brasileiro irá conquistar. Agora, você não pode ir no Super Mundial e fazer feio, por exemplo, Sim. Passar vergonha. Acho que você tem chance de pensar para passar de fase, você vai ganhando dinheiro. Só que essa temporada não tem jeito, ela vai exigir demais dos atletas. Então o torcedor rubro-negro precisa entender isso. O fato de priorizar o Campeonato Brasileiro não é que está fazendo pouco caso da Libertadores, é que está dando uma valorização daquela forma que não foi dada em anos anteriores ao Campeonato Brasileiro. Meus amigos, será que o Vene tá passando pano aí, né? Porque a história é totalmente diferente, né? Ou será que é porque ele realmente apurou, né? O que é que vocês acham? O Flamengo deveria dar uma atenção maior aí, né, na Libertadores ou não? Qual a sua opinião a respeito sobre isso aí, né? E se falando disso aí, vamos dar uma olhadinha aí no que o Thiago Leifert falou também dessa treta que tá rolando aí, né, de priorizar, não priorizar a Libertadores. Então a gente tem um problema de lógica que eu acho que é interessante a gente conversar. Problema de lógica. O que os caras normalmente fazem? Eles poupam e depois eles usam no segundo tempo. Foi assim no Corinthians. Por quê? Porque o treinador espera o primeiro tempo para ver como as coisas vão se desenhar, para depois
colocar os caras no segundo tempo ou não colocar, porque vai que você faz 1-0 numa bola parada no primeiro tempo lá contra o América de Cali e você não põe mais. Então, dos dois jeitos existe risco. Dos dois jeitos existe chance de dar certo ou de dar errado. O que a gente não sabe, nós torcedores, e eu não sei se eles sabem também, é qual é a estatística em relação a isso. É melhor sair jogando e tirar no segundo tempo, independentemente do que aconteça, para poupar o cara, ou é melhor não sair jogando e depois usar no segundo tempo? A lógica me parece que o certo seria poupar para usar no segundo tempo. Mas será que essa sugestão do Pants Elephant, contra-intuitiva, de primeiro gastar o máximo que você puder para depois poupar no segundo tempo, faz sentido? Eu não sei se a estatística mostra que sim ou não, mas é uma pergunta muito boa. Não, é que é ruim debater isso hoje porque a gente já está com a cabeça contaminada pelo resultado. Então a gente já sabe como se desenrolou o jogo para poder afirmar que era melhor do outro jeito. Mas eu só acho que, assim, em linhas gerais, o Flamengo precisa ter cuidado com a Libertadores. A Libertadores merece respeito. E, cara, me admiro, porque o Flamengo viveu isso na prática nos últimos 2 anos, pegou grupos fáceis e o Flamengo se complicou fazendo essa escolha, assim. E às vezes por problema de concentração também dos titulares que estavam lá jogando. O Flamengo precisa levar com mais seriedade a Libertadores. Eu acho que esse é o principal recado. Se quer priorizar ainda o brasileiro, tudo bem, mas os caras que estão lá em campo precisam não dar mole. Eu acho que o Flamengo deu mole ontem. Foi um jogo que o Flamengo deu mole. Sem tirar o mérito aqui e falar que os times de fora não prestam e tal. Os times argentinos têm feito frente até, têm conseguido. Nessas e nas últimas edições, até em enfrentamentos. O Flamengo precisa levar mais a sério. É isso. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? É melhor poupar, né, no primeiro tempo e colocar o cara lá com 20 minutos de jogos no segundo tempo, né? Ou colocar, deixar o cara de titular e tirar ele com 20 minutos de segundo tempo? Qual, na sua opinião, qual o melhor, né? O que é que vocês acham que o Flamengo deveria fazer? Os caras deveriam fazer, né? Qual o sentido disso? Porque esse time do Flamengo, os caras deveriam se importar mais com a Libertadores. Os caras não podem fazer pouco caso. Libertadores é jogo de Copa, gente. Libertadores é pegado. Libertadores, por mais que o time venha a ser um time sem muita tradição, fraco, mas os caras certamente às vezes só tem aquilo para disputar. Então os caras vão dar a vida dentro de campo. E a gente sabe que esses caras sabem ser copeiro, tá? Você vê o time do Flamengo, o único cara que sabe jogar Copa ali é o Rossi. O Rossi é o único cara que sabe mesmo. Porque não tem, é a tradição deles, é a tradição dos caras, né? Os outros não têm essa mesma tradição, tá entendendo? Então, os caras fazem um gol, estão vencendo, os caras vão fazer cera, é um jogo picado, qualquer toquezinho assim, ó, tocou, o cara cai no chão, passa 40 segundos, ali já ganhou 40 segundos, já deu uma esfriada no jogo. Então, se o jogo já tá numa velocidade, já deu aquela esfriada, os caras do Flamengo só vão reclamar. Diferente se o Flamengo estiver ganhando, a cera é muito diferente. Quem faz a cera geralmente é os gandulas, quem faz a cera. Então, é de tradição. Então, os caras têm que analisar isso aí, porque se for para poupar, é melhor abandonar logo a competição, pô. Porque tem 4 competições. Será que vai abandonar também a Copa do Brasil? A Copa do Brasil tá pagando muito bem. Vai abandonar a Copa do Brasil? E o Super Mundial de Clubes? Se passar de fase, vai ganhar uma grana muito boa, né? Porque futebol é dinheiro. Os caras parece que os caras não querem saber de título, querem saber de dinheiro, né? Título mesmo, só o Campeonato Brasileiro que paga uma merreca à vista dos demais. E outras, particularmente, eu gostaria de ver meu time sendo campeão da Libertadores do que de um Campeonato Brasileiro. Pra mim, eu preferiria meu time se esforçar para ser campeão da Libertadores. E tem condições, o Flamengo tem condições de ser campeão da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro vir como consequência. Não fazer o contrário. Ser campeão brasileiro. O Flamengo também tem condições de ser campeão brasileiro. E o Libertadores vir como consequência, se vier. E é Copa, gente. Tem altitude, tem tudo isso aí. Se não der a atenção devida, vai ser desclassificado rapidinho. Um oitavo, uns quartos, vai ser desclassificado. Mas e aí? Como é que fica? Às vezes nem passa de fase. Então tem que ver aí qual o planejamento para isso. Na minha opinião, eu preferiria o Flamengo botar força maior, se dedicar mais na Libertadores. Mas e vocês? O que é que vocês acham? O Flamengo deveria se dedicar à Libertadores ou
Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião e nos ajuda a bater a marca de 100 inscritos. Conto com vocês, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!